E vamos agora olhar para a agenda do dia também. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Eles vão discutir a guerra na faixa de Gaza e as tarifas impostas contra Israel. Priscila Asbeck está com a gente, já para trazer um pouco da expectativa para essa conversa. No frio, lá de Nova York, a nossa correspondente. E já trazendo um pouco do que Trump e Netanyahu conseguiram antecipar sobre essa conversa, né, Priscila? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Essa conversa, inclusive, que vai acontecer a 1h aqui do horário local em Washington, às 2 da tarde aí do horário de Brasília, e que acontece depois também de uma viagem de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, à Hungria, que teve vários assuntos, inclusive, que repercutiram internacionalmente. Quando o Netanyahu deixou Budapeste, ele conversou com jornalistas um pouco antes de embarcar e ele disse que eles vão discutir os reféns israelenses que ainda são mantidos e detidos pelo Hamas. Também vão falar sobre a situação na faixa de Gaza e o regime tarifário que foi imposto a Israel. Foram as palavras de Benjamin Netanyahu, lembrando que na semana passada, em meio ao tarifaço de Donald Trump, Israel também foi atingido com taxas recíprocas de 17%, portanto acima daquela tarifa base de 10%. Também essa reunião vai falar sobre as relações entre Israel e Turquia, o Irã e também a batalha de Israel contra o Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu, alegando que ele cometeu crimes de guerra. E por que esse assunto é importante, Carol? Porque isso acontece logo depois que Netanyahu viajou por 4 dias para Budapeste, na Hungria, e a Hungria se retirou do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos estão entre os países que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, portanto não tem aquela obrigação de cumprir o mandado de prisão quando um líder que tem um mandado emitido está no seu território, mas deve ser um assunto provavelmente que vai ser questionado por jornalistas e que Netanyahu e Donald Trump devem repercutir. Também esse encontro acontece depois daquela outra visita que Netanyahu fez aos Estados Unidos e que trouxe muita repercussão em fevereiro, quando eles se reuniram na Casa Branca, e depois de um encontro a portas fechadas, Netanyahu e Donald Trump concederam uma coletiva a jornalistas e Donald Trump surpreendeu o próprio primeiro-ministro israelense ao dizer que os Estados Unidos assumiriam a faixa de Gaza e fariam um trabalho com a faixa de Gaza, se referindo àquele plano de Donald Trump que ele anunciou nesse momento sobre transformar a faixa de Gaza em um resort, em uma riviera do Oriente Médio, inclusive com alguns dias depois Donald Trump redistribuindo um vídeo que tinha sido publicado e que tinha sido feito por inteligência artificial, mostrando como Gaza apareceria como um resort de luxo. Então esse assunto, claro, que também vai ser comentado, e isso acontece também, Carol, depois dos ataques que aconteceram a paramédicos, que deixaram 15 paramédicos mortos no sul da faixa de Gaza no último dia 23 de março. Nesse final de semana, o exército de Israel admitiu que seus soldados cometeram erros nesse ataque que deixou esses paramédicos mortos, e lembrando que Israel recomeçou os ataques à faixa de Gaza depois do cessar-fogo a partir do dia 18 de março. A gente vai escutar então o que disse o presidente Donald Trump também, que comentou esse encontro com Netanyahu a bordo do Air Force One neste domingo. Vamos ouvir. We're going to talk about trade, and we're going to talk about the obvious subject. You know what the obvious subject is. Do you have any news for us on the obvious subject? I'm trying to do trade just to keep it down. No, look, there's a lot of things going on with the Middle East right now that have to be silenced. You know, we had no problem with the Middle East. Everything was done. We had no problem with Iran. We had no problem with anybody. And then you had October 7th. And that was all because Iran, as you know, was not giving money to anybody because they had no money. Now they have a lot of money. So we'll see what happens. Bem, tá aí Donald Trump já antecipando um pouco do que será a pauta dessa conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A reunião acontece por volta de 2 horas da tarde, horário de Brasília.